lá, 21h30. Uma boa noite aí para todos. Eu resolvi fazer aí um pouco meio que de supetão essa live aí. Boa noite, Tony, Dude, Leandro, né? E tamo aí, né? Eu resolvi até trazer porque é um assunto que tá me chamando bastante atenção e até eu falei para quem eu mandei a mensagem, olha, eu vou falar muita merda hoje, na verdade. Na verdade é merda, mas num bom espírito aí, né? Eu trouxe a resenha desse livro aqui, ó. Eu fiz um comentário a respeito dele na última... Ontem, aliás, né? Homo Deus. E é um livro que eu li faz um tempinho já. E ele é muito bom no sentido de trazer algumas reflexões. Mas antes de qualquer pessoa começar a ler, eu já tenho que alertar que se você é muito religioso, talvez não valha nem a pena você resolver ler ele, porque senão você vai se emputecer, vai ficar bravo comigo ainda, e vai dizer que esse livro é uma bela de uma bosta, né? Esse é o fato mais marcante a respeito dele. E por que eu digo isso? O autor é um ateuzão, né? Ele é daqueles ateus convictos mesmo, e que ele simplesmente está cagando para questões mais religiosas, esotéricas, de certa forma, ele vai transitando. E se você tiver um pouco de restrição a esse tipo de análise, você vai ficar muito puto ao ler esse livro, né? Vai ser uma experiência extremamente desagradável, você vai ficar bravo e não vai valer a leitura. Então, a primeira coisa, você tem que ler ele totalmente desprovido de qualquer cabedal religioso, moral, enfim, a respeito da questão da moralidade da religião, porque senão você vai ficar muito puto com ele, né? Bom, dito isso, né, feito esse introito aí, uma das coisas que me chamou a atenção, ele fala de várias coisas aqui, até na questão ele faz uma retrospectiva do passado, e é importante ler o livro Sapiens primeiro. Sapiens eu já comentei aí no passado, né, a respeito dessa obra, e vale bastante a pena para leitura, enfim. Só que ele vai trazendo e depois ele traz uma reflexão muito mais para frente, né, do que ele pensa a respeito do que vai ser o futuro. E talvez essa parte do futuro é que choca mais as pessoas, mas traz reflexões muito positivas ao mesmo tempo, coisas que dão esperança talvez para as pessoas, no sentido de que não, realmente elas vão poder ter a humanidade vai poder ter um futuro melhor, né? Ele fala aqui de um fato que é básico, né? Hoje se morre mais de obesidade do que de inanição, né? Pô, eu sou um exemplo disso aqui, né? É muito mais fácil eu morrer do infarto, de um AVC, porque eu tô gordo, do que da inanição, porque, graças a Deus, eu não sei o que é isso, e boa parte da população não sabe. É claro que hoje, o fato de você ter pessoas passando fome, por exemplo, chocam, e é normal isso, e que bom que é assim. Há alguns anos atrás isso não era normal que as pessoas morressem de inanição, a mortalidade infantil era altíssima, então tinha uma série de coisas aí que isso aí ia causando no tempo. E aí ele traz essas questões mais otimistas, né? Essas questões também envolvendo a própria evolução da medicina, ele traz muita coisa a respeito e até faz algumas ponderações aqui que eu acho que são bem interessantes, está até na contracapa do livro que eu vou mostrar para vocês. A guerra se tornou obsoleta, a fome está desaparecendo, a morte é apenas um problema técnico, e aí isso aqui talvez é o item que chame mais a atenção das pessoas, né? A morte é apenas um problema técnico, e ele fala por causa do avanço da própria medicina, né? A gente está, claro, passando por essa fase aí de pandemia, que talvez isso choque as pessoas na medida em que, por causa todo esse estresse, agora se você compara com gripe espanhola, com um monte de outros fatos que ocorreram na história da humanidade, o impacto hoje ele é consideravelmente menor do que ele foi alguns anos atrás. Aí você pode falar, puta, mas morreu mais de 100 mil pessoas, sei lá, não sei quantos que morreram até agora. É verdade, numa população de 7 bilhões de pessoas. Aí quando você pega lá
A gripe espanhola morreu 50 numa população de 2 bilhões, quer dizer, a população relativa, a proporcionalidade das coisas mudou. Então, nesse aspecto, o livro ele vai tocando e ele fala da evolução da medicina, enfim, considerando que a morte se torna até um próprio problema técnico na medida em que as pessoas vão, eventualmente, num futuro, conseguir com bioengenharia, com um monte de coisas, conseguir se manterem vivas eternamente, se regenerando eternamente, com engenharia genética e tal, até o ponto que as pessoas vão morrer de um acidente ou de algum outro fato aí eventual, mas não do processo de envelhecimento que é natural, né? Isso é bastante interessante nesse livro, né? E aí, uma das coisas que ele traz, é um pouco puxando o que eu queria trazer hoje, aqui, por exemplo, eu peguei na página 120, ele fala de um processo aqui, ó, que isso aqui talvez a puxada que eu quero trazer, ó. O que acontece na mente não está no cérebro, ele faz aqui uma decisão vai ou não vai, né? O que acontece na mente não acontece no cérebro, ele pergunta, né? Se nada que acontece na mente não acontece no cérebro, então para que precisa da mente? Né? Essa é uma pergunta. E se acontece algo, onde é que esse algo acontece? No cérebro. E aí volta, é um processo iterativo, né? E é interessante a questão de cérebro e mente, né? Do órgão e do funcionamento da cabeça, enfim. Porque daí a gente talvez esteja falando aí de algo muito mais complexo, que aí era o que eu queria trazer aqui hoje. Eu acho que é bastante interessante na medida em que chama atenção, que é a questão de inteligência artificial. Ele de certa forma fala também sobre isso. E aí, para falar de inteligência artificial, eu assisti um documentário recentemente chamado In the Age of AI, tá? É um documentário da PBS, que é como se fosse a TV educativa americana, né? Enquanto aqui a gente fica com essa porcaria dessa... Oi, Léo, boa noite, cara. Obrigado aí pela presença. Enquanto a gente tá aqui com essa porcaria, boa noite, João, grande vascaíno aí, corretor de imóvel, um dos maiores corretores de imóveis de Itajaí hoje. Enquanto a gente tá aí com a TV Brasil ali comendo uma cacetada de dinheiro ali do poder público, pelo menos a PBS ela faz com financiamento privado e faz um puta documentário como esse, que eu vou botar o nome aqui para quem quiser ver, tá no YouTube até. Deixa eu botar aqui, porque tem um que é igual. Tem um nome muito parecido que foi de produção do YouTube, tá? Eu vou até botar aqui PBS, que é a Public Broadcasting System dos Estados Unidos, tá? Então, o que ocorre, né? Ele vai discorrendo, é um documentário de quase 2 horas falando sobre inteligência artificial e das nuances que isso implica na humanidade, tá? E antes de falar desse documentário, aí sim, existe um chamado The Age of AI, tá? É só sem o in, que foi uma produção do YouTube, parece, eu não assisti ele ainda, falando sobre inteligência artificial, que é estrelado pelo Robert Downey Jr., né? O Homem de Ferro. Então, puta, tem toda a produção. E aí, segundo o que eu li de resenhas, e eu comentei com algumas pessoas que assistiram, ele pinta a inteligência artificial como o suprassumo da humanidade, aquilo que vai transformar, que vai da mesma forma que a Revolução Industrial nos permitiu seguir, né, com a questão de suplantar a força humana com a força mecânica, essa inteligência artificial vai permitir que a mente humana se expanda. Boa noite, Bruno, bem-vindo e obrigado pela presença aí. Vai suplantar aquela percepção de que a mente humana é limitada e aí tudo vai florescer e o cacete, puta, vai ser o suprassumo da humanidade, né? Legal, eu acho que quem está produzindo é o YouTube, ou seja, vinculado ao Google, que não, óbvio, é o maior interessado em inteligência artificial e no desenvolvimento desse tipo de coisa, né? E aí esse In the Age of AI, ele já é um pouco mais cético a respeito disso e por isso que vale muito a pena ver esse documentário, que tem mais ou menos 2 horas aí. Você encontra ele total no YouTube, gratuitamente também, e é legal porque é um contraponto, um e outro, né?
Porque o que é que acontece é o seguinte, a inteligência artificial ela veio para ficar, não estou aqui querendo vaticinar contra, eu acho que nem poderia falar sobre isso. Agora, existem transformações e implicações no sentido de mudança de sociedade, mudança de perfis de trabalho muito grandes, e profissões inclusive como a minha de engenheiro civil hoje, e mesmo no setor público onde eu estou atuando, elas podem se tornar totalmente obsoletas dentro de alguns anos por conta do desenvolvimento da inteligência artificial. Então eles começam com um exemplo ali muito básico, de um jogo. Eles trabalham geralmente quando começam esses estudos, quem lembra lá na década de 90 das partidas de xadrez com o Garry Kasparov contra o Deep Blue, que era da IBM. Porra, quando o Deep Blue ganhou foi o fim do mundo, assim, um negócio de louco, né? Porque quem é que ia ganhar do Garry Kasparov, que era o maior, era um puta no enxadrista, né? E aí o que a IBM fez? Ela armazenou as partidas de xadrez dos maiores enxadristas dos últimos 100 anos. E aquilo, o computador conseguiu processar de um modo que deu um nó no próprio enxadrista. E aí o que acontece? Agora o Google, há uns anos atrás, ele fez uma competição contra o coreano com um jogo chamado Go, que é muito comum na China, Coreia e Japão. Que é um jogo também de dados, peça. Eu não entendi porra nenhuma daquele jogo, mas eu sei que ele tem não sei quantos bilhões de combinações. E simplesmente o que eles pegaram e fizeram? Eles armazenaram uma série de partidas, jogaram contra esse jogador e os caras deram o computador deu uma jogada que nenhum daqueles jogadores históricos fez. E essa jogada simplesmente aniquilou o cara. Eles foram fazendo e o cara foi simplesmente se ferrando assim de verde e amarelo e perdeu o desafio. Foi um pau assim danado. E é interessante, eu estou falando toda essa resenha, porque tem profissões que nem a minha, que as pessoas acham que é inexpugnável, que não vai acontecer nada. Ninguém substitui o gênio humano, não sei o que. Cara, a probabilidade da gente ser substituído em algum momento do tempo por alguma dessas variáveis é muito grande. Né? Você pega um advogado. O advogado vai se achar o insubstituível do insubstituível, né? Porque a tese, não sei o que. Aí você pega um sistema de inteligência artificial, ele vai armazenar as jurisprudências de todos os tribunais do país nos últimos 50 ou 100 anos, e ele vai conseguir daqui a pouco, com um software, montar uma peça judicial que talvez de 10 advogados de uma banca fica um para assinar, que geralmente é o dono da banca, que é o dono do software, e simplesmente os outros 9 vão ficar ali, e o cara, ele vai lá, ele assina, chancela aquilo ali, mas quem vai fazer o trabalho grosso da coisa é a inteligência artificial. Né? Quando a gente fala hoje de medicina, telediagnósticos, enfim, a probabilidade também é grande. Né? A gente sabe que aí existem as questões do corporativismo, mas vamos botar as coisas bem, os pingos nos is. A probabilidade disso ser uma realidade, ela é muito grande. A velocidade de implantação, óbvio, vai depender da sociedade também caminhar com isso. Né? Na engenharia, isso é mais factual ainda. Quando você pega esses sistemas de BIM, e aí eu quero entrar mais na engenharia, porque os negros ficam aí achando que não vão ser páreo, que o software não muda, tá? O que vai acontecer é o seguinte: hoje você pega, você vai ter chegar no momento em que o software vai pegar um terreno, vai começar a desenvolver toda uma série de projetos, e você vai precisar, em vez de ter um engenheiro para estruturar, um engenheiro para hidrossanitário, um engenheiro para uma catatal de coisas, você vai precisar de um, e olhe lá, né? Num serviço público, por exemplo, análise de parâmetros urbanísticos, hoje já existem ferramentas de geoprocessamento que você manda o projeto, o próprio software faz o cálculo. Então, a partir do momento que você parametrizar e começar a ter massa de dados com isso, a tendência é que as pessoas se tornem cada vez mais obsoletas, né? E isso é importante as pessoas terem ciência, porque isso vai mudar toda a dinâmica de trabalho, vai mudar o modo como a sociedade também se enxerga, e talvez vai começar a ter muito nego à toa aí. Simplesmente o fato é esse.
As pessoas não vão ter o que fazer, talvez. É um fato muito latente. Um exemplo que esse documentário dá, e eu acho que aí eu não vou entrar para vocês não, de repente, não perderem muito a surpresa da coisa, é o fato de que, por exemplo, uma análise de crédito para empréstimos na China hoje, ela é feita em 8 segundos, considerando 5.000 fatores diferentes, tá? Para se dar uma análise de crédito e liberar crédito para uma pessoa. Né? Eu estou falando lá da China. Então, por um aplicativo, a pessoa vai lá e pede, eu preciso, sei lá, de 1.000 renminbi lá, que é a moeda deles. Eles vão lá e com os fatores que eles já têm, com as bases de dados que eles já têm hoje, em questão de milissegundos ali, está aprovada em até 8 segundos, se eu não me engano. Está analisada o crédito da pessoa, dá o score de crédito e diz se pode ou não fazer esse financiamento. Né? A pessoa que me indicou o documentário, que é o André Massaro, um cara que tem o perfil dele aí no Instagram, tem o canal Top Money no YouTube, ele me comentou que, se eu não me engano, aqui são 10 fatores que se usam, de repente, quando uma pessoa analisa, né? 10 fatores diferentes para... Imagina isso extrapolar para 5.000. O que acontece? Uma das coisas é que também já está se mudando, entrevistas de emprego também, se analisa a conversa, se analisa a expressão facial, enfim. A tendência é que pessoas que tenham aquela habilidade, aquela conversa, aquela sedução na hora de falar, essas pessoas vão ser totalmente trucidadas por esse sistema também. Elas vão provavelmente não conseguir mais crédito, elas vão se ferrar, e aí você pode achar, não, tá bom, o picareta vai se ferrar também, e muita gente boa vai se ferrar junto, né? Isso é uma coisa que talvez você deveria de estar considerando como importante nesse momento, a respeito disso. E a massa de dados, à medida que cresce, vai tornando o fator humano cada vez mais subentendido ali, desprezado inclusive na avaliação de crédito ali ou de qualquer outro fato. Né? Investimentos é a mesma coisa, né? Você pega ali, eu falo bastante de finanças pessoais aqui como e suporte, né? Quando você considera na análise financeira hoje, você vai fazer uma avaliação de uma ação, de um ativo. Eu, por exemplo, consigo humanamente analisar um ativo pelo balanço dos últimos 4, 5 anos ali, pego uma planilha de Excel, vou analisando algumas coisas relativo ao ativo, mas até um certo nível de profundidade. Depois eu tenho que entrar num certo nível de abstração, por isso que se fala que às vezes valuation, por exemplo, de uma empresa é um exercício de fé, e vou rodar ali a minha avaliação. Na economia brasileira nem tanto, mas em economias mais desenvolvidas, o que acontece? Você pode pegar 100 anos de balanços de empresas, cruzar esses dados, inclusive com cenários de recessão e expansão econômica muito, muito forte, e cruzar e verificar se aquela ação realmente está valendo para aquele momento, né? Tudo com software. E aí o papel do analista simplesmente ele vai para o pau, porque não tem mais o que fazer, né? Na engenharia, por exemplo, você pode fazer uma análise levantar um projeto de uma edificação, essa edificação ser cruzada com dados de vendas, inclusive históricos de uma região, verificar com o momento econômico e simplesmente uma análise de viabilidade ser rodada ali totalmente por inteligência artificial, e você simplesmente ficar olhando ali aquilo rodar e tal. E aí é importante citar que não é uma coisa talvez muito distante, porque a velocidade do processamento e a velocidade da massa de dados ela cresce de uma maneira exponencial. Eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer daqui a 100 anos, não. Eu estou falando de uma coisa que pode nos próximos 20 ou 30 já está acontecendo de uma maneira mais incisiva. E claro que os fenômenos como, por exemplo, a pandemia, eles vão implicar em questões ainda maiores, né? E aí, nesse aspecto, o que me preocupa a respeito disso? Para onde é que vai essa massa de pessoas trabalhar, né? Quem que vai fazer, porque
A partir do momento que você não tem essas pessoas atuando, trabalhando, fazendo alguma coisa, onde é que elas vão atuar? Vou trabalhar em artes. Não tem gente suficiente para poder tá fazendo pintura, escultura, vasinho de cerâmica suficiente que dê renda para a população toda. Não, as pessoas vão cuidar de idosos, tá, tudo bem, mas daqui a pouco não tem para todo mundo. E aí a gente começa a entrar em conceitos de desemprego, em conceitos de ocupação da sociedade, que são bastante preocupantes em um certo lapso de tempo, porque talvez a gente vai ter que começar a pensar coisas, peraí, mas como é que essas pessoas vão viver? Onde é que essas pessoas vão se alocar? E nesse meio tempo, o que elas vão trabalhar para poder realmente ter uma vida que não seja miserável, deprimente, que não faça... Ou seja, aquele cara nem que, não estuda, não trabalha, no fim, sem querer, ele vira um peso morto para a sociedade, né? Isso é uma preocupação bastante grande. Isso, de certa forma, o documentário fala, né? O documentário e o próprio livro que o Homo Deus também, de certa forma, fala de alguns aspectos a respeito disso. É muito preocupante porque talvez as pessoas só estejam olhando o lado glorioso da questão da inteligência artificial, de uma questão de outras coisas, mas existe esse lado B, né, que talvez da própria destruição de empregos, da própria destruição de mão de obra, dessa ocupação, dessa suplantação, que são extremamente preocupantes, né? E de profissões que talvez as pessoas não estejam enxergando isso, né? As pessoas estão muito enxergando a respeito de telemarketing, né? Porque o atendente... Hoje, essa semana, eu tentei ser atendido ali no Magazine Luiza, por exemplo, ser primeiro atendido por uma pessoa que vai ser por um assistente virtual, né? É muito provável que você resolva a coisa no teu assessor virtual. Aí só depois você vai ser atendido lá pela atendente, se não resolver nada. Você pega hoje o Bradesco, ele trabalha ali com inteligência artificial, a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais sendo substituídas. E aí tem essas profissões que talvez as pessoas não estejam enxergando como, né, dentro da medicina, dentro da engenharia, dentro da advocacia, enfim, que estão sendo cada vez mais suplantadas, enfim, e que se não forem agora vão ser no espaço de tempo. Então, se você, por exemplo, é um engenheiro recém-formado, você deveria estar um pouco mais preocupado, né? No sentido de como é que você... vou largar minha carreira? Não. Mas como é que eu vou me adaptar para poder ser uma pessoa que vai, de repente, estar operando junto essa questão da própria inteligência artificial como um todo, porque, claro, isso vai sendo implantado gradativamente, né? Não é aí, claro, existem aqueles riscos que os próprios filmes também propagam, né? Da questão das máquinas suplantarem, enfim, de se perder o controle. Eu acho que é aquela coisa muito Skynet, assim, que não tem... aí o pessoal dá uma viajada, assim, bem legal nesse sentido, que talvez não deveria de ser uma coisa tão preocupante ali a respeito disso, né? O que eu imagino é que as profissões elas vão ter uma transformação bastante grande, e a questão da pandemia aí, ela acentuou de uma maneira bastante forte agora nos últimos meses, essa questão principalmente quando a gente fala de teletrabalho, isso remete as pessoas também agora, nas empresas elas começam de repente a ver que não são tão imprescindíveis, e aí de repente você substitui uma pessoa por um software e assim vai indo, né, de uma maneira bem gradativa, né? Dessa forma, eu acho que vale a pena vocês fazerem o seguinte, vocês lerem esse livro aqui. Claro, quem leu Sapiens, leia primeiro, né? Quem leu Sapiens, leia o Sapiens primeiro. Quem não leu o Sapiens, aliás, lê o Sapiens primeiro, depois lê esse aqui, tá? Que ele é bastante interessante. E aí tem comentário de Jared Diamond, que é um pouco... Rui das Neves, boa noite, Rui. Muito bem-vindo aí, Paulo Mais também.
sou grande professor de educação física aqui de Itajaí, é uma das profissões que talvez, ó, a educação física talvez não, é uma das profissões que vão ter interferência da inteligência artificial. Aliás, hoje, se você parar para pensar, já tem. Você pega aqui um aplicativo do Smart Fit, ela monta o teu treino ali, porra, né? Mas o fator humano talvez seja importante ainda, né? Mas já tem existe uma presença de inteligência artificial dentro dessa atividade que a gente acha que, porra, às vezes é 100% humana, né? E vejam esse In the Age of AI, né? Que eu acho que esse documentário ele é bastante importante. Uma outra coisa que chama atenção, e aí me preocupa do ponto de vista do comportamento também, desse documentário, é que ele fala a respeito da questão do totalitarismo, né? A partir do momento que você tem sistemas de câmeras te filmando todo o tempo, eles vão pegando o teu reconhecimento facial, então o Estado ele consegue te monitorar, né? Dizer e de repente atribuir uma nota a respeito do que você faz ou deixou de fazer. Isso já existe, querendo ou não, né? Não é uma realidade que existe na China, por exemplo, hoje, né? E é muito preocupante. Essa interferência pode ser usada em softwares também. Tem que ver se vai ser usado por bem, né, Rui? Que as sogras aí são complicadas, né? Mas imagina, uma sogra com inteligência artificial é perigoso, né? E essa interferência do Estado em relação a comportamentos, enfim, de repente você começa a cruzar. Então, quando eu falei ali de boa noite, o Jean Brustolin, boa noite aí, quando você pega essa inteligência artificial, por exemplo, que ela pega lá, que eu falei, os 5.000 fatores para poder fazer uma análise de crédito, daqui a pouco o que pode se acontecer? Peraí, você é um cara que não tem comportamentos, vamos dizer, você é um cara que não atravessa na faixa. Aí aquelas câmeras te detectam e vão te fazendo um sistema de pontuação. Você não é o cidadão padrão. Aí você não consegue de repente aquela linha de crédito. Você tem uma dificuldade a respeito de uma entrevista de emprego. Quer dizer, a inteligência artificial começa a entrar num nível de intromissão na vida privada do cidadão que, a meu ver, é extremamente perigoso, né? Isso já é uma realidade, e aí me preocupa esses movimentos na medida que a gente está enxergando hoje dentro, por exemplo, desse sistema, dentro dessa realidade pandêmica, que as pessoas estão exatamente aí o que o Bruno está falando, essa aceleração da interferência governamental sobre a vida e o comportamento humano. E isso é perigoso porque é a semente do totalitarismo. O totalitarismo ele sempre nasce em nome de uma proteção do ser humano, né? De que as pessoas nós estamos fazendo tudo isso para a sua proteção, tudo para o seu bem, e aí você começa a ter intromissões e de repente você começa a separar pessoas de primeira e segunda classe, mas de repente quem é que estabeleceu o critério para ser a primeira classe e segunda classe, né? Esse é um debate que as pessoas têm que fazer. E aí quando a gente começa a olhar em questão de finanças pessoais, de investimento, de profissões, toda essa interferência é muito complicada. Você já imaginou, de repente, daqui a alguns anos, você está aí você está investindo, você está desenvolvendo, né? Todo o teu portfólio, e daqui a pouco você tem um nível de intervenção no qual você começa a ter uma série de travas a respeito de linhas de financiamento, por exemplo, para tocar a tua empresa, ou o teu escritório, qualquer coisa assim. E isso te faz, de repente, ter que sacar tuas reservas porque você tem que viver. É uma possibilidade, não é uma coisa longe. E isso é um dos alertas que o documentário faz, principalmente quando você vê essa aceleração da influência do Estado no comportamento das pessoas, principalmente, né, hoje na própria China e em outros países, né, principalmente aí no pós 11 de setembro, né, isso aí acabou tendo uma escalada também nos Estados Unidos também, quando teve aquele Patriot Act também,
você começa a ter uma escalada autoritária em algumas coisas, só que ainda você pega a nação americana, por exemplo, ela tem mecanismos de controle, freios e contrapesos que garantem, né? Agora, você sai desse espectro ali de Estados Unidos e Europa Ocidental, mais ou menos também, você pega uma França, o pessoal tem uma tara pelo Estado também, isso começa a ficar um pouco perigoso, né? Então são reflexões que a gente tem que fazer e são transformações muito grandes. Isso significa que a gente deveria de abandonar, de repente se revoltar contra? Talvez não, né? Porque a inteligência artificial ela deve expandir muito a mente humana. Agora, é saber usar, como é que ela vai ser utilizada a benefício da própria humanidade, né? Quando a gente fala de uma análise, por exemplo, de uma análise de um prédio, ou seja, você conseguir hoje, com os softwares que já tem, né, fazer análise de interferências, análise de pontos fracos de uma edificação para melhoria do ambiente construído, isso é ótimo. A partir do momento que você conseguir ter uma base de dados, que você consiga fazer uma análise e veja, a gente está num momento único, né? Agora, fazer uma análise de uma ação, por exemplo, voltando lá, que isso você consegue fazer principalmente nas ações americanas e europeias, das companhias mais antigas, né? Você conseguir remontar 80, 100 anos de balanços, de base de dados, de pagamento de dividendos, de um monte de coisa, cruzar com os momentos, quer dizer, essa ação em 1973 teve a crise do petróleo, ela se comportou dessa forma, depois ela se comportou de outra, e essa massa de dados, ou seja, sendo processada de uma maneira muito acelerada, ela vai te dizer assim, olha, beleza, baseado em tudo que está acontecendo hoje, baseado em tudo que já aconteceu com a empresa no passado, cruzando todos esses dados, a análise que se tem é essa. Entra ou não entra? Né? Ele vai te dizer sim ou não. E aí, claro, você vai ter a decisão final ali, porque aí são decisões também que impactam enquanto investidor, enfim. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial ela vai ser o que a Revolução Industrial foi para o braço humano, né? Que a gente vivia à base de braço e burro, e cavalo, enfim. E aí a máquina a vapor, ela foi desenvolvendo, a máquina elétrica, foi dando potência para a humanidade, para ela conseguir crescer e desenvolver cada vez mais. E aí nisso, para o cérebro vai ser de certa forma a mesma coisa. Agora, as consequências e os fenômenos de transição, e a gente é uma geração um pouco transicional nesse aspecto, isso sim me preocupam de uma maneira um pouco mais acentuada. Além, claro, do domínio de corporações maiores, que eu acho que hoje a gente já tem uma certa exposição de dados aí bastante grande. Às vezes a gente está falando aqui e é bem possível que daqui a pouco, eu estou falando de inteligência artificial aqui no Instagram, pode vir algum anúncio, no anúncio de vocês, né? A gente pega aquela Alexa lá da Amazon, tu fala alguma coisa perto dela, ela já te dá a sugestão, você entra num site aqui, você buscou alguma coisa no Google, na tua anúncio do teu e-mail, do Gmail já aparece alguma coisa. Quer dizer, existe essa invasão branca de dados, que isso também é preocupante, né? Até porque a privacidade das pessoas é uma coisa que deveria de ser sagrada, enfim, não deveria nem de ser discutida, né? Dessa forma que eu queria trazer essa reflexão aí para vocês, né, um pouquinho mais curta aí, e claro, se alguém tiver alguma coisa aí, o Rui falou eu acho que é os algoritmos, né? É bem isso aí, Rui. O que hoje você pega tudo que você pega de dados, ou bota na tua agenda, por exemplo, né? Aí a tua agenda é sincronizada, os teus dados lá na nuvem, aí aquilo vai sincronizando, vai botando. O que me aparece de coisa, por exemplo, de viagem, talvez porque, né, eu e a Eliane nós fizemos uma opção por sempre por sempre buscar fazer uma viagem, né? A gente, enquanto casal, fez essa opção de vida, ela simplesmente daqui a pouco aparece. Aí você vai ali, busca alguma coisa sobre um material de construção, daqui a pouco aparece trocentas mil coisas a respeito daquilo, né? Quer dizer,
a captação de dados, e isso vai alimentando uma base que é crescente, né? À medida que você vai fazendo, você vai crescendo mais e mais, mais e mais, e começa a aparecer sugestões. O próprio algoritmo do Instagram também, de certa forma, trabalha muito a respeito disso, sempre sendo transformado de maneira o quê? A buscar também faturar em cima dessa base de dados. Hoje o Instagram ele é uma máquina que fatura bastante, né? Você vê a questão de propagandas, divulgações, então interações, isso integra com o WhatsApp, enfim, uma série de coisas que são no final fazem uma grande massa, e essa grande massa, essa coisa do Big Data, né? E, e esse Big Data serve ali para você vender serviços, vender produtos, né? E claro, com a Covid, essa base de dados aí, ela explodiu, porque a navegação, o acesso online das pessoas, ela também explodiu, e nós vamos ter que saber conviver com isso, porque não existe outra coisa, não existe outra forma, a menos que a gente faça uma opção por viver lá dentro de uma caverna, lá no meio do nada, desconectado, e ainda assim também é muito difícil, porque se você já existiu dentro do sistema, praticamente não tem como, né? Não vamos fazer que nem aquele filme do Men in Black, que eles vão lá, queimam as digital lá do Will Smith, e apagam todo mundo, e você não faz mais parte do sistema, você está acima do sistema, aquela coisa toda que lá em 1997 os caras já vaticinavam de certa forma, né? Então é bastante interessante, são tempos bastante interessantes e que vão transformar a humanidade de uma maneira muito grande, né? Eu acho que a gente já está aí. Eu vi um comentário recentemente de que a idade contemporânea ela está desde a Revolução Francesa, né? A idade média foi da queda de Roma até o início das navegações, né? A idade moderna foi do início das navegações, ali 1500, até a Revolução Francesa, e a contemporânea de 1789 até hoje. Mas se a gente for parar para ver, porra, nós já estamos num pós-contemporâneo já faz muito tempo, né? Porque a gente já teve Revolução Industrial, a gente já teve a revolução da própria internet, a gente já teve uma série de acontecimentos e fatos aí na história que, puta merda, a gente já poderia ter começado uma era após alguma coisa faz muito tempo, né? E talvez essa proeminência da inteligência artificial vai ser o fato, talvez, catalisador dessas novas idades, né? E aí existe também, para eu concluir a linha de raciocínio, a maior dificuldade que eu vejo também é que a gente tem choques de cargas históricas que talvez vão gerar muita frustração às pessoas, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, e por isso que eu falei, ó, lá no início da live, eu falei, quem for ler esse livro aqui, ó, se tiver um viés muito religioso, assim, ó, puta, não leia. Não leia, você vai ficar com uma raiva de mim, desgraçado, você vai dizer que eu sou um ateusaço, não sou, tá? Eu também acho que ele fala um monte de merda nesse livro, mas assim, do aspecto ele despreza muito o aspecto religioso aqui, mas isso já é um traço do Harari, também não dá para o cara ser uma unanimidade, né? Ele bota o ponto de vista dele, eu acho que ele fala merda e acabou. Mas se você é muito religioso, você vai sofrer muito ao ler esse livro aqui, no sentido de que ele vai te confrontar em uma série de coisas, né? E geralmente quem tem essa coisa muito vê muito daquele viés muito apocalíptico, puta, o fim dos tempos, não é uma transformação, o mundo ele se transforma, ele vai acontecendo, né? Só que as pessoas que têm um viés mais religioso se incomodam porque esse viés de imortalidade, de inteligência artificial, é uma própria confrontação à visão pessoal do que elas entendem da consciência superior, né, de Deus, enfim, daquilo que as pessoas entendem como a verdade absoluta. E aí gera frustrações, gera uma série de coisas que talvez entristeçam bastante. Nesse aspecto, as pessoas vão sofrer bastante, vão sofrer e muito também,
né, para poder adaptar o seu sistema de crenças, as suas crenças pessoais, com o mundo que está aí se transformando, né? O que o Jean falou aqui, a revolução da internet mudou o mundo em todos os aspectos da sociedade, exatamente. Hoje, Jean, só para tu ter uma ideia, o que acontece? Por exemplo, na Covid agora, pô, foi decretada aquela quarentena toda, né? Porra, foi foda. Foi foda. Que eu não sei como é que tá em São Paulo aí, o Rui, não sei se tá online aí também. No Rio, acho que também tá tudo tão um fuzuê do cacete lá. Mas aqui em Itajaí também foi decretada a quarentena junto com o governo do estado. Então a gente tem que ficar fechado, né? O que a gente fez? A gente conseguiu trabalhar online porque a gente já tinha um sistema em nuvem, uma série de coisas. E na prefeitura eu consegui também manter o sistema online porque eu tinha implantado por outros motivos. Motivo de mobilidade urbana, uma série de coisas. Boa noite, Alexandre. Ô Alexandre, como é que tá aí em São Luís aí? Só diz aí como é que tá para nós, se tá tudo fechado, se o pessoal tá respeitando aí. Porque o que acontece? A gente conseguiu fazer, demos sorte, né? Mas tem escritórios que não conseguiram, porra. Não conseguiram, porque o pessoal trabalha ainda tudo presencial. E tem gente que tem uma dificuldade aí, quando eu falo de sistema de crenças, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de talvez, porra, não, eu mexer com home office, eu mexer com trabalhar na nuvem, porra, tem uns caras que, meu, é foda. Ah, o lockdown acabou aí? Beleza, tomara que esteja todo mundo bem aí. Um abraço aí pra turma aí que encontrar aí de São Luís, os colegas aí nossos de trabalho aí, na Tempo de Vale, né? E BH vai flexibilizar amanhã. Tomara que esteja melhorando aí para todo mundo, né? O Rui falou que no Rio tá tudo parado, né? O que acontece? Essa transformação da internet, ela vem muito forte, até na própria questão do trabalho. A gente fala de trabalho, de engenharia aí. Ó, a Lidiane está aqui comigo. A Lidiane, a gente faz parceria. Ela tem o escritório dela, eu tenho o meu escritório, mas se a gente quisesse trabalhar hoje, sentado em casa, aqui, ó, tô no meu escritório aqui. De repente, se a gente quisesse, hoje, trabalhar cada um na sua casa, trabalhava. Não tem problema. A gente não faz isso porque ainda tem uma demanda de ter um espaço para trabalho, para reuniões, claro, porque eu moro no edifício residencial, não vai fazer isso. Agora, hoje é muito fácil você trabalhar de uma maneira integrada, né? O Júlio, onde eu moro, está aberto desde dia 8/4. Aqui também, depois de metade de abril, aqui também deu uma aliviada no trem aqui, tá? Claro que é com algumas dificuldades, mas a gente tá conseguindo aí aos poucos superar. Vamos esperar que continue, né? Para aqui em Itajaí, algumas coisas estão com restrições e outras um pouquinho mais complicadas. O Rui tá falando no YouTube, se falar a palavra coronavírus no vídeo, no áudio, perde monetização. Por captação de voz. Aí vocês viram, ó. Vocês veem o que é inteligência artificial. Os caras... E que coisa policialesca, né? Às vezes tu pode estar falando sobre... né? Os canais aí falam sobre investimento, ou uma aula que você vai dar online, por exemplo, sobre processo de engenharia. Vamos dizer que eu vou fazer uma live sobre loteamentos. Pô, uma das coisas que vai mudar nessa questão da Covid aí vai ser a questão da organização do espaço. As pessoas vão querer morar talvez mais em casas, uma volta alguns aspectos de parte da população. Quer dizer, aí se eu falar coronavírus e eu quiser monetizar o meu vídeo, não monetizo porque o canal chinelão pra cacete, né? Só o Rui comenta no meu canal lá. E agradeço aí mais uma vez, Rui, pelos comentários lá. Aí eu não consigo, porra. É um tipo de coisa meio totalitarista que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão a respeito, né? De para onde é que vai, enfim. E muito porque existe essa questão, essa vontade de fazer politicamente correto, às vezes que os caras querem fazer também, que é um chute no saco também, né?
Então, e isso é uma coisa que aqui, ó, a Lidiane estava falando, por exemplo, a concepção da forma de trabalho pós-Covid, né? Equipes mais enxutas, fazer parceria como a gente está fazendo. Vai ser isso. E no futuro, o que vai ser? A gente vai ser muito voltado a fazer, provavelmente, equipes mais enxutas e trabalhar tudo à base de comandos básicos, inputs básicos, para que os softwares façam essa demanda. E aí, de repente, a gente vai olhar um ponto aqui, um ponto ali, um detalhezinho que talvez aí a inteligência não vá pegar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? E me preocupa às vezes porque as pessoas, principalmente os profissionais mais novos, os mais novos, eles são muito antenados ou muito desligados nisso. Os mais velhos praticamente estão nem aí também, já estão mais perto de aposentadoria, então já estão chegando mais no final de carreira, não vão pegar tanto isso. E tem a turma que nem está aqui, que nem eu tô com 37 anos, que eu vou ter que tomar uma medida porque eu quero saber em que lado que eu tô, né? Tanto como investidor na bolsa, como engenheiro civil, né? As consultorias, quer dizer, que a gente dá, que lado que a gente toma, né? Ah, tá, eu quero o lado de eu trabalhar junto com a inteligência artificial, né? Desenvolver e programar, por quê? Porque aqui lá no Homo Deus, que foi o que suscitou tudo isso aqui, a gente fala da questão da próprio desenvolvimento, de como é que a humanidade vai caminhar aí nos próximos décadas, enfim, né? E eu ainda vou pegar um pouco disso, né? Agora, me preocupa os mais novos que ficam alheios. Esses que acham que, porque tem um diploma, não, eu sou engenheiro. Tá aqui, ó, meu diploma tá aqui atrás, ó, engenheiro civil ali, ó, né? Tá ali. Daqui a pouco pode ser que esse diploma não valha mais nada. O que vai valer são outras competências, são outras questões que são muito mais importantes do que, de repente, esse diploma em si, né? Essa reflexão que o profissional, e de qualquer profissão, principalmente os profissionais liberais, a gente acha às vezes que está muito longe, está mais perto do que a gente imagina. Os profissionais liberais, eles têm que começar a ter uma reflexão a respeito desse tipo de coisa. Senão a tendência é ter uma dificuldade muito grande na medida em que vão ter uma concorrência que é implacável. A capacidade de processamento de computadores frente à capacidade de processamento do cérebro é muito menor. O que dá vantagem para o cérebro é compreender as relações humanas de maneira a suprir desejos, enfim, do teu cliente, ou de um contribuinte dentro do setor público, né? E aí, no setor público, é outra janela que se abre, porque muitas vezes eu estou como diretor lá, né? E olhando o que está acontecendo, a minha função é uma que daqui a pouco ela pode se acabar porque com o sistema ali sobrepondo, os meus analistas de projeto, sobrepondo num mapa já referenciado, as pessoas vão ver, esse prédio aqui obedece, corrige o projeto aqui, e de repente o próprio software vai corrigir, né? Você imagina uma base de softwares que pegue um projeto, desenvolve o projeto de um prédio aqui na cidade de Itajaí, ele sobrepõe, isso já existe, tá? A Esri, que é uma empresa forte na área de geoprocessamento, ela já faz esse tipo de solução para algumas cidades nos Estados Unidos. Ela sobrepõe o prédio, analisa a volumetria e diz se aquele prédio tá ok. Aí imagina isso, software com software conversando, seria uma coisa meio que um B2B, né? Business to business, no sentido de, peraí, a construtora tá errado. Aí a construtora vem, corrigir, volta, e assim fica essa volta, no sentido de que simplesmente a mão humana ali não vai fazer diferença de porra nenhuma, só vai servir para comprar o apartamento ou qualquer outra coisa, né? O meu diploma não fui nem apanhar, Rui, eu lamento, cara, mas eu acho que e aí eu acho que o seguinte, a experiência de vida que tu tens e aquilo que tu aprendeu, né? Pelo menos tu concluíste, né, a faculdade, eu acho que tu comentasse uma vez se foi direito, administração, alguma coisa assim, que tu fizesse,
somado com a tua experiência, vale, né? Ainda mais em 94, pô, em 94 o cara que tinha o diploma já era um outro nível, né? Eu lembro que em 94 o cara que tinha o diploma e a pós-graduação era o, né? Eu tinha lá meus 12 anos de idade, o cara, pô, aquele cara tem pós-graduação, né? Que, né, fulano de tal, eu lembro meu pai falando, ah, não, fulano é pós-graduado. Hoje o caboclo tem que ter não sei quantos pós-graduação, tem que ter não sei quantos cursos e ainda assim é um eterno burro, né? A gente, quando a gente olha assim, a gente é muito, talvez, ou se sente limitado, enfim, pelo volume de conhecimento, é claro que a sociedade hoje ela consegue publicar e tal. Agora, claro que também transformar isso em conhecimento muitas vezes essa base de informação, esse também é um outro desafio que as pessoas vão ter aí mais adiante, né? E aí eu entendo que a gente começa a ver, aí só para voltar para o serviço público, vejo o seguinte, daqui a pouco nós vamos ter servidores que vão se tornar totalmente obsoletos e em pessoas, em cargos que talvez as pessoas não achavam que seriam atingidos. Você pega hoje a minha função lá como diretor de controle urbano, ela é uma função que à medida que nós tivermos um sistema de rastreamento, câmeras, inteligência artificial mais desenvolvido, e aqui, claro, no Brasil talvez um gap tecnológico, mas ele vem, no sentido de que você consegue mandar dados em tempo real, notificações em tempo real para o contribuinte, de repente eu vou ter para um sistema de câmera, o sistema de câmera capta, por exemplo, uma infração, areia na calçada. Ele capta, ele já manda a notificação eletronicamente para o contribuinte, ou seja, o sistema eletrônico já gerou isso. Ou começou uma obra sem alvará, quer dizer, você não tem mais a função do fiscal. O fiscal pode passar um carro, pode passar um drone fotografando um bairro inteiro, esse bairro se sobrepõe no sistema georreferenciado, você pegou, tal construção não está licenciada, pá, notifica todo mundo em tempo real, e aí as pessoas têm que ir lá. Aí para entrar no sistema online, talvez aí sistemas de softwares que vão desenvolver de maneira muito rápida ali, e aí a mão humana fica meio perdidaça aí nesse aspecto. Esse tipo de coisa pode acontecer, e aí o que acontece? O setor público pode simplesmente olhar, não vou mais contratar e tal. E aí a conclusão de tudo isso, tá, que eu estou falando, a gente já está se encaminhando aqui para o final do tempo do Instagram, até desenvolver um pouco mais do que eu esperava, é que eu acho que talvez alguns sistemas que a gente parecia meio implausíveis, como renda básica universal, a sociedade vai ter que começar a debater, né? E imagina, porque a quantidade de... Como é que as pessoas elas vão fazer o quê? Aí a gente volta para aquela coisa, vai todo mundo cuidar de idoso, vai todo mundo pintar quadro? Puta, não vai, né? Ô Rui, sim, a questão de interpretação e captação, isso sim, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, um software desse vai fazer o trabalho de 10, né? É aquilo que a tecnologia vai transformando, só que a inteligência artificial ela pega num setor que talvez é o setor que mais gera empregos hoje no mundo, que é o setor de serviço, né? Porque a revolução industrial ela pegou na agricultura e na indústria, né? Essas revoluções tecnológicas foram pegando primeiro na agricultura e na indústria. Agora, a hora que entrar em serviços, o rombo na questão de empregos e geração de empregos e para onde que essas pessoas, essa massa de desocupados vai, isso é uma preocupação muito grande, porque daí existe risco de conflagração social, né? Como é que nós vamos... Quer dizer, o que eu digo... por exemplo, eu tenho um escritório, vai todo mundo... Aí, digamos, eu tenho 10 pessoas ali e eu reduzo para 3. Onde é que se segue? Quer dizer, quem é que vai virar cuidador de idoso? Quem é que vai passear com o cachorro? Quem é que vai fazer vaso? E aí, isso tudo ainda... né? Sendo que isso eu estou falando do escritório de engenharia, e tem que competir com os caras que saíram do banco, os analistas de investimento que falam um monte sugerem um monte de merda aí, né, Rui, na questão de investimento às vezes,
que daqui a pouco vão estar também desocupados, porque um algoritmo vai lá e faz a análise, né, de um monte de coisa. Quer dizer, vai ter espaço para todo mundo, ou como é que nós vamos remunerar todo mundo, né? O setor privado ele vai conseguir absorver uma parte, o setor público não vai ter por que absorver. Quer dizer, como é que nós vamos botar essas pessoas? Isso vai ser preocupante, como é que a humanidade ela vai tratar nesse aspecto. Então, mas de qualquer forma, o que eu acho é que, e aí recomendo mais uma vez vocês, eu vou digitar de novo aqui para vocês o nome desse documentário que tem no YouTube, que é da PBS, tá? Não pode confundir com The Age of AI, tá? Que é do YouTube mesmo. Esse é propaganda de inteligência artificial pura. Agora, esse In The Age of AI da PBS é uma visão um pouco mais crítica, que eu acho que aí é bem interessante, é bem legal de ver e que vocês vão gostar. Se vocês acharem esse documentário uma merda, no final vocês podem vir me cobrar, não tem problema aí, tá? Mas eu achei ele um documentário fantástico. A PBS seria a TV Brasil que funciona, no caso, né? E financiada com dinheiro, é pública, mas é financiada com dinheiro privado, é uma outra coisa bem interessante, né? E aí vamos ver o que o futuro nos reserva. E a gente tem, eu acho que a questão da preocupação com o futuro, que nem o Tony falou, né? É preocupante, claro que é preocupante. Agora, a gente deve sempre lembrar no passado, né? O que os profetas eles eram, né? Os profetas da Bíblia, enfim, eles não eram, eles vinham para alertar a humanidade de correções de rota. Então essas correções é que a gente tem que buscar fazer, seja na formação da sociedade, seja no modo como a gente age, ou seja na preparação, do que a gente está buscando, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas aí atuantes na sociedade, para que a gente possa realmente saber conviver e tirar o melhor disso, né? Ou seja, independente se a morte vai ser, por exemplo, um detalhe, né, um problema técnico, como ele fala aqui, né, que a gente só vai morrer de acidente, por exemplo, que a gente vai viver muitos e muitos anos, mas como é que a gente vai conviver dentro dessa sociedade, como é que a gente vai saber lidar, saber transitar com essas nuances e até com as nossas, e mantendo o nosso sistema de crenças, que eu acho que é muito importante, né, a fé da gente, aquilo que nos guia em direção a uma coisa melhor, né? Eu acho que nesse aspecto vale muito a pena a gente fazer essa reflexão para que a gente possa trazer aquilo que de melhor a gente possa contribuir para a nossa sociedade, né? Estou aqui já encaminhando, né, para o final aí, falta 1 minuto e pouco aqui, o Instagram já deu o alerta, até falei mais do que esperava. Eu fiz a ideia de trazer isso aí do nada, veio agora à noite aí, porque me deu esse estalo aí. Eu acho que eu gosto sempre de trazer sobre algum livro, de repente semana que vem eu vou trazer de um outro aí, né? Melhor do que ficar vendo o Fantástico. Pô, obrigado àqueles que participaram, né? E que a gente possa sempre trazer ideias aí, se alguém tiver alguma ideia para a gente debater aí, conversar, né? De repente um dia aí fazer uma com alguém aí junto, para a gente poder debater. Eu acho que esse tipo de conversa é legal para a gente crescer enquanto seres humanos, enquanto pessoas que pensam aí, para poder ter um amanhã melhor, né? E vamos lá, vamos que vamos aí, uma boa semana a todos, um abraço, cuidem-se, né? Usem máscara, toda aquela coisa toda. E quem puder aí, recomenda aí o perfil, recomenda aí a gente tem o canal no YouTube também, a gente tá sempre buscando trazer alguma coisa legal aí. Valeu, galera, um abraço, boa semana. Tchau, tchau.